Fala pessoal, esse é o podcast Papo Trans. Hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre o alistamento militar. Por que o alistamento militar é tão importante? Então fique até o fim desse episódio, que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, podcast Papo Trans, e também colocar lá suas dúvidas, comentários e sugestões de temas para o nosso podcast. O que é o alistamento militar? O alistamento militar é quando o brasileiro convocado para o serviço militar inicial obrigatório se inscreve para concorrer à seleção em um quartel da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Para pessoas trans, a gente precisa entender que no Brasil funciona da seguinte forma: os homens têm um documento a mais, que no caso é o número do reservista. Então a gente tem o RG, o CPF e o número do reservista e o título de eleitor. São 4 documentos básicos que a gente precisa estar com eles em dia. Então, se você for trabalhar numa empresa, fazer um curso em algum lugar, ou se algum local exige esse número de reservista, porque no seu RG, na sua certidão de nascimento está que você é um homem, você precisa apresentar essa numeração, que é o número do reservista. Reservista porque a gente fica ali de stand-by, digamos assim, de reserva, porque segundo as leis, caso aconteça uma guerra ou precise do exército brasileiro, esse reserva vai sair da reserva e vai se apresentar. Então é isso esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, porque da importância de ter essa numeração, por conta de trabalho, de estudo, e existe isso, né, reservista, por conta dessa formação, dessa organização que o Exército tem em relação a se inscrever, por exemplo. Então vamos lá, para pessoas trans, uma dica: tem um local que se chama Descomplica, procura aí, Descomplica São Paulo. Se você é de São Paulo, vai ficar mais fácil para você poder chegar até esse local, né? O Descomplica, ele tem no Campo Limpo, ele tem no Ipiranga, ele tem em São Mateus, São Miguel Paulista, ele tem na cidade de Tiradentes, Jabaquara, Butantã, Vila Maria, Vila Guilherme, Santana, Tucuruvi, Penha. É isso, é onde tem esse Descomplica SP, pesquisa aí. Nesse Descomplica, você vai chegar lá, no Descomplica vai falar: vim fazer o alistamento militar. Vai te direcionar a um guichê. Aí, dentro desse guichê, com essa pessoa, você vai conversar lá com a pessoa e vai falar: vim me alistar pro exército. E aí a pessoa vai falar pra você: olha, vai te explicar toda a situação. Aí vai pedir a certidão de nascimento e seu RG. Você vai apresentar e aí vai puxar a sua idade. Se você estiver acima dos 18 anos, se você já completou 18 anos, né? Acima dos 18 anos, não vai acontecer absolutamente nada que você precise se apresentar ao exército fisicamente. Então, vai pegar lá a numeração do seu reservista, vai imprimir um papel com a numeração e assinatura. E pronto, você já está no exército, você já está como reservista. E você sempre explica: eu sou um homem trans, né? Eu tenho tal idade. Aqui está a minha documentação e me alistar para o exército. Por quê? Porque pode ter perguntas, né? Como eu sempre falo, por mais que nós estejamos em 2024, cartório, locais como Poupa Tempo, Descomplica, as pessoas não recebem treinamento para lidar com pessoas trans, por exemplo, que vão retificar nome, que retificam o nome depois dos 20, ou sabe, não tem esse conhecimento. Por isso que sempre às vezes ficam perguntando: mas você só veio se alistar agora? Essa é uma pergunta que pode acontecer. E você fala: não, eu sou uma pessoa trans, eu vim me alistar agora, eu só quero o número do reservista, eu quero ser dispensado. Só isso.
e você vai pegar essa documentação e vai guardar, porque, como eu falei no início, é importante. E aí vai ter uma taxa que você vai precisar efetuar o pagamento, que está em média aí de 5,76, mais ou menos esse valor. Então varia, né, de lugar a lugar, mas está entre 5,53 a 5,76, é mais ou menos isso. E aí você, né, se apresenta, paga a multa e pronto. É isso que vai acontecer com você. Esse é a sua parte que você vai se alistar. Aí, se você perguntar pra mim, mas eu sou de outro estado, como funciona? Uma das coisas que eu fiz que funcionou pra mim foi eu ter ligado para o exército e ter falado, eu sou um homem trans, tenho tal idade, eu tinha acho que 30 anos e preciso do número do reservista, né? Porque na minha identidade está como masculino e eu preciso dessa numeração. Aí a pessoa pegou e falou, olha, eu vou ver pela sua região, e me indicou o Descomplica. Então assim, né, melhorou muito, foi muito tranquilo essa questão, não precisei ir até o exército. Mas se você tiver que ir até o exército, é a mesma conversa. Olha, sou um homem trans, estou aqui com a minha certidão de nascimento, o meu RG, meu CPF, estão todos retificados. Eu só preciso fazer o meu alistamento ser dispensado, porque eu sou uma pessoa trans e eu só quero o número do reservista. Pronto. A gente conversando claramente com as pessoas, as coisas normalmente fluem melhor. Quando a gente fica com muitas questões e tal, não sabe falar no sentido assim, o que eu vou falar pra pessoa? É isso que você tem que falar, para que você seja dispensado logo. Pegue essa numeração e pronto, já é uma etapa que você já fechou. Você não vai ter mais preocupação em relação a isso. E você vai ter esse número, né? Por isso que eu enfatizei o quão importante é ter esse número do reservista, porque pode te complicar em muitas coisas se você não tiver esse número. E se você tiver abaixo dos 18 anos, se tiver 17 anos, ou se você acabou de fazer 18 anos, você tem entre alguns meses, em torno de 6 meses, né, para poder fazer o seu alistamento. Você completou 18 anos, você tem 6 meses para fazer o alistamento. E é o mesmo sistema. Se você estiver em São Paulo, melhor ainda, que, como eu falei, o Descomplica vai, né, você não precisa se apresentar no exército. Você vai chegar lá no exército da mesma forma. Acabei de completar 18 anos, vim me apresentar. Talvez coloque você para jurar bandeira. Talvez. Mas se você deixar claro, né, sua situação, que você tá ali só para pegar um número, que você não quer servir, que você é uma pessoa trans, talvez não tenha que fazer o juramento. Então, vai até um posto do exército. Sempre veja o posto mais próximo de você, a forma que você pode até ligar antes para saber como resolver isso. Então, o alistamento, se você não se alistar, o que acontece? Você ficará em débito, né, com o serviço militar, o que vai impedir você, de prestar concurso público, tirar passaporte, faculdade, trabalho. Então, assim, muitas coisas, né? Então, o alistamento militar, como eu falei, você está entre os 18 anos, você tem esse período para você ir até o local, explicar a situação e fazer o alistamento. Talvez você precise, como eu falei, jurar a bandeira, cantar o hino e ser dispensado, pegar a numeração e pronto, né? Possa ser que não dê a numeração no dia, mas vão explicar mais ou menos para você como vai sair o número do reservista. O meu, como eu falei, saiu na hora.
Então, a partir dos 17 anos e 6 meses, sexo masculino, né, você precisa se apresentar ao exército. Nós, como homens trans, se você tiver 17 anos, 18 anos, esse é o caminho para você se apresentar. Caso você seja de outro estado, outra cidade, essa é a forma de você se apresentar no exército, tá bom? Então, essa é uma das formas. Se você for acima dos 18, como eu, que me apresentei com 30 anos, deixa claro para a pessoa o que você está fazendo ali, porque como eu falei, as pessoas não entendem muito, não recebem esse treinamento e aí fica te questionando, mas só agora. Então antes da pessoa falar, você já explica e já se apresenta. E aí eu vou contar a situação que aconteceu comigo, né? Eu fui me apresentar, liguei no exército, a moça foi super receptiva, falou: olha, você se apresentando não descomplica, porque lá você vai chegar, vai falar, vai entregar a documentação e vai já pegar o número do reservista. E foi isso que eu fiz. Fui no Descomplica, marquei um horário, cheguei lá. É importante você gravar isso. Você vai no Descomplica, marque um horário. Online você consegue fazer isso. Você consegue colocar lá Descomplica SP. Aí você vai ver lá o site e aí você consegue fazer a marcação. Aí cheguei lá, falei: olha, vim fazer o alistamento militar e tal. Tá aqui, dei minha documentação. Ela puxou lá no sistema. Aí levantava, sentava toda hora. Levantou, sentou e ficou olhando pra mim. E eu não tava entendendo nada, aquela demora. Aí ela pegou e falou assim: cadê sua certidão de nascimento? Eu falei: olha, a moça do exército, né, falou pra mim que não precisava, que era só apresentar o RG. Ela: não, eu vou precisar da certidão de nascimento sim. Eu falei: tá bom, mas não tô com ela aqui, eu preciso sair daqui com o número do reservista. Então eu vou fazer assim, vou pedir pra minha esposa mandar foto, eu te mando por e-mail e fica registrado no seu e-mail. Só que enquanto eu tava explicando isso pra ela, ela tinha chamado a chefe dela, a responsável pelo setor dela, que foi até, né, foi lá chamar ela, veio até a mesa. Eu expliquei, ela saiu e tal. Aí ela pegou e falou assim: olha, é o seguinte, eu falei com a minha chefe e vai ser muito constrangedor pra você se você for chamado e ter que abaixar as calças. Aí eu falei assim: moça, eu tenho 30 anos, ninguém vai me chamar. Ela: eu achei que você tinha 18, desculpa. Ela ficou toda sem graça, pediu desculpa e não sei o que. Eu achei que então vai ser rápido. Vou só pegar a numeração aqui e ponto. E aí ela pediu desculpa várias vezes, né? Porque ela não tinha prestado atenção na minha idade, no meu documento, né? O RG e enfim. E aí ela acabou falando que a certidão de nascimento podia mandar por e-mail. Então assim, eu saí de lá com o número do reservista. Então existe um tabu muito grande, né, para a questão do exército. Posso ser que tenha meninos que queiram servir e tudo mais, mas ainda é um lugar muito transfóbico, homofóbico. Então a gente, né, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, no sentido de colocar nossas vidas, né, em situações psicologicamente falando e fisicamente falando em perigo. É a realidade. Então não deixem de fazer o alistamento. Se você retificou a sua documentação agora com 17, 18 anos, já vai ver essa questão do alistamento militar. Se você precisar se apresentar, certeza que você não vai precisar baixar as calças como essa moça fez. A não ser que seja abusivo a relação com você se apresentando como homem trans e ainda pedirem para você fazer isso. Mas assistindo vídeos de muitos meninos que fizeram alistamento, muitos meninos que comentaram sobre isso, não foi preciso quando eles falaram que era uma pessoa trans. Então ou levaram para um lugar reservado, ou simplesmente ouviram o depoimento deles e liberaram. Então assim, né, uma das coisas que eu tenho percebido muito
os homens trans, transmasculinos, a gente não precisa ser muito afobado em relação a resolver algumas coisas. A gente precisa resolver as coisas com mais calma, mais paciência. Então, quando você for fazer o alistamento, sempre pergunta e fale sobre você. Sou um homem trans, eu tô aqui, não quero servir, quero ser dispensado, eu tô aqui nessa situação, né? Fiz agora 18 anos, ou se você estiver dentro do prazo, né? Estou dentro do prazo de ter completado 18 anos, então é isso. Se você for, por exemplo, se apresentar depois dos 18, principalmente se você for em locais como Descomplica, sempre fala da sua situação também. Sou um homem trans, tô aqui me apresentando para conseguir o número do reservista por conta da documentação, por conta de ser importante essa documentação. Enfim, vamos, como diz o próprio local, descomplicar as coisas para nós, para que a gente possa resolver as nossas coisas de forma prática, né? De forma prática e rápida. Se você tem alguma experiência em relação ao alistamento militar, deixe aqui nos comentários. Deixe nos comentários da postagem deste episódio, que a gente vai contar essa história aqui pro pessoal também. Beleza? Fala pessoal, Danilo Simões, mais um episódio do podcast Papo Trans. A gente vai falar sobre o alistamento, como o Camilo estava dizendo. É um processo que as transmasculinidades ficam muito preocupadas quando vai fazer o cadastro. Por quê? Porque é colocado aquele bicho de 7 cabeças, né? Alistamento, exército, todo o machismo, né? Que a gente sabe que existe nisso também. Então, o pessoal já fica um pouco apreensivo, um pouco nervoso, né? Pra saber como que vai ser. Bom, meu alistamento, ele foi extremamente tranquilo. Eu entrei no site, né, para me informar. No próprio site do alistamento você tem as informações. Quando você é maior de 30 anos de idade, você automaticamente já recebe a dispensa, e também você sendo uma pessoa trans, você também recebe a dispensa, então não se preocupe com isso, tá? Para mim foi super tranquilo, porque eu fui até a unidade aqui da região que eu moro. Chegando lá, eu entreguei os documentos que eles me pediram, e a partir daí eu tive que pagar uma taxa de R$4,50 na época, e acompanhar o processo através do site. Então, assim, às vezes a gente desenha esse processo como um processo extremamente complicado, né? Existe todo aquele medo que fica por trás disso, porque a gente tem o receio, exatamente porque tem uma estrutura, né, machista por trás disso. Alistamento, exército, nossa. Então, assim, o que eu falo pra você, como o Camilo já explicou, né, sobre o alistamento, o que eu falo pra vocês é o seguinte: fique tranquilo, vá lá, exerça o que é necessário ser feito para que você termine a sua retificação, sem receio, sem medo de quem você é. O que você é não vai mudar nada. E é isso, eu acho que não tem muito o que falar. O Camilo já falou, né, tudo que era necessário, mas a minha parte foi isso, foi super tranquilo. Foi um processo rápido. Em seguida eu já tinha as informações no site, né, online. O papel também eu guardei, é muito importante você guardar caso precise de alguma coisa posteriormente, então é importante você guardar. E é isso, galera. Eu espero que eu tenha falado um pouco e passado um pouco da tranquilidade que foi o processo. E já agradeço você por ter acompanhado esse episódio. Peço que compartilhe, comente. É muito importante que isso chegue a mais pessoas, porque as pessoas elas ficam muito apreensivas, né, com esse processo do alistamento, justamente por toda a estrutura que a sociedade nos impõe. A sociedade vive nos cobrando de sermos
homens cis, machistas, e aí a gente acaba pensando que vai chegar lá no alistamento, vamos ser convocados e como que vai ser, enfim. Mas é isso, tá bom, pessoal? Um abraço!